Modelos de duas equações, eles não são recentes, tá? A ideia, ela é bastante antiga. Desde lá da época, lá do Kolmogorov, lá de 1942, que quando começa a se falar nessa ideia de analogia do Boussinesq, de utilizar a analogia do Boussinesq e tentar descrever equação para viscosidade turbulenta, lembra que a analogia do Boussinesq é lá de 1870 e alguma coisa, né? Aí vem Kolmogorov, Prandtl, que foram os precursores de todos esses estudos. Lá em Kolmogorov, ele já começa a citar isso, né? Ele escreve que, então, porque isso aqui é uma análise dimensional, né? E aí ele já começa a tentar correlacionar a turbulência, então, como sendo, minha viscosidade turbulenta, como sendo, na verdade, né, dependente de K e dependente desse ômega, onde esse ômega é uma taxa de dissipação. Um pouco depois, tá vendo? Já surgem outros autores aí já falando isso. Aqui é a forma mais parecida com o que a gente usa hoje, tá? Que é a forma do Show de 1945, tá? Então eu já começo a falar que e aí epsilon já começa a aparecer aqui, tá vendo? E aí o meu comprimento de dissipação é uma proporção entre K, o meu comprimento, né, de mistura, ele é uma proporção entre K e epsilon. Então, a gente não está falando efetivamente de uma coisa tão nova, assim, que é uma coisa que não existia, né? De fato, vários autores propuseram, né, diversas expressões para tentar explicar aquele termo adicional que aparece lá em K. Tá vendo que K aparece, ó, K, né? Vou voltar aqui, ó, K. K não é o nosso problema, né? O nosso problema está em quê? Nosso problema está em determinar o epsilon, que é a dissipação. Então, eu tinha muitas propostas de determinação de epsilon, por exemplo, olha só, essa do Kolmogorov. Eu vou determinar o epsilon da equação de K com base em quem? Com base em ômega. Ômega é a taxa de dissipação. E aí nota que ômega vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Então eu preciso saber o que? L. Tá? Então tem uma incógnita que é o L. A abordagem do Show, eu continuo com a incógnita L. O que eu preciso mesmo é o epsilon. Tá? Essa abordagem de 1951 do Rota, eu já estou aparecendo com o epsilon aqui. Eu tenho várias abordagens diferentes. Para quê? Para resolver o meu problema da dissipação de energia cinética turbulenta. Tá? De fato, nenhuma dessas abordagens foi tão bem sucedida, tá? Quanto as abordagens que a gente vai ver no curso de hoje, que são o quê? A abordagem K-epsilon e, vamos escrever esse epsilon mais bonitinho, K-epsilon e a abordagem K-ômega. Na verdade, é até um pouco de maldade dizer, comparar K-ômega com K-epsilon. K-epsilon é inegavelmente muito mais citado na literatura do que ômega, tá? Eu tenho muito menos trabalhos científicos com K-ômega do que com K-epsilon. K-epsilon, sem dúvida, é o modelo mais utilizado de todos. A gente já vai conversar sobre eles e vai ver a diferença entre um e outro, mas tem muito a ver com o quê? Bom, primeiro esse cara veio se difundiu primeiro, né? Teve essa grande vantagem, mas também tem a ver um bocado com o esforço computacional requerido. Esse cara aqui precisa de um refinamento maior perto da parede, tá? Os modelos desse tipo, né, com equacionamento atualmente utilizados de K-epsilon, eles são fortemente baseados no trabalho de Jones e Lauder, 1972, que deve ser um dos papers mais citados dentro de mecânica dos fluidos computacional de todos os tempos. Esse paper do Jones e Lauder, tem um outro também do Cato e Lauder, que são os dois muito citados mesmo, que propõem na forma, eles usam, na verdade, da forma original, pela primeira vez, né, assim, o modelo K-epsilon para resolver um problema prático, e aí, a partir desse momento, esse modelo começa a ser vastamente citado. A formulação original do Cato e Lauder, do Jones e Lauder, ela, claro, ela vem sofrendo diversas melhorias com o tempo, tá? Mas, basicamente, a ideia principal eu vou ter, então, uma equação diferencial para cá, aquela que a gente já viu, tá? Aí eu vou usar a mesma ideia que eu usei para escrever uma equação diferencial para cá, eu vou fazer o quê? Essa mesma ideia que está aqui, tá?
eu vou agora, em vez de me preocupar com K, eu vou escrever um epsilon. Teoricamente, o meu termo de taxa de variação com o tempo, meu termo de taxa de advecção e meu termo de transporte por difusão, eles não são problemas. O mais difícil fica sempre por conta do quê? Especificar os meus termos de fonte e sumidouro. Essa é a grande dificuldade. São termos que requerem um equacionamento algébrico e a definição matemática do que está ali. A gente já vai chegar lá e vai mostrar como é que é a equação, tá? Então, a base do modelo K-epsilon eu vou ter uma equação de K e de epsilon para resolver. Então, basicamente, vamos pensar aqui no meu domínio computacional, eu tenho o meu prédiozinho de sempre lá que eu desenho. Tem aqui o meu escoamento entrando do lado de cá, tá? Vamos trocar de cor de novo, tentar reduzir a quantidade de bagunça. O meu escoamento vai fazer lá a sua voltinha, vai andar para lá e tal, vai ter minha região de recirculação aqui. Enquanto no modelo de viscosidade constante eu tenho um valor de μt que é constante para todo o domínio, tá? Então não importa onde é que eu estou, aqui, o valor de μt vai ser sempre constante, tá? Esse é o meu modelo lá, meu primeiro modelo lá de viscosidade constante, o modelo mais simples de todos. Qual é o problema com esse modelo? Eu vou assumir que a minha turbulência é igual em todo meu domínio, certo? Aí eu venho e passo, já melhora um pouquinho, né? Eu vou lá e escrevo um modelo onde eu vou ter a minha viscosidade turbulenta, ela vai ser proporcional a um comprimento de mistura e ao gradiente de velocidade. Já melhora pra caramba. Então, o μt, ele vai ser maior nas regiões de maiores gradientes de velocidade. Onde o gradiente de velocidade for menor, ele vai ser menor. Então, já está teoria. Mas, ainda assim, eu estou muito dependente desse comprimento de mistura aqui, tá? Preciso conhecer o comprimento de mistura, preciso conhecer o meu problema previamente para determinar quanto é o meu comprimento de mistura, né? Isso vai funcionar bem, principalmente nos escoamentos mais simples. Aí eu parto ainda para a minha outra abordagem, né? A minha próxima abordagem, que eu já começo a usar, né? Aqui um μt igual a uma constante ρ k ao quadrado sobre o epsilon. Que aí é o meu modelo de uma equação, onde eu vou resolver uma equação diferencial para cá, epsilon ainda vai ser dependente do meu comprimento de mistura, mas pelo menos eu já consigo determinar valores de μt que vão ser mais próximos da realidade. Porque agora eu vou estar introduzindo aqui, por exemplo, a advecção da turbulência, que eu não conseguia fazer antes. Então, eu ganho mais generalidade. Mas é só mesmo com os modelos de duas equações que eu tenho a maturidade que a gente tem hoje para os modelos de turbulência, onde sai de cena o meu comprimento de mistura, e agora eu tenho a minha equação de viscosidade turbulenta dependente de K e dependente de epsilon. K e epsilon são duas equações diferenciais que eu vou precisar resolver. Então, eu vou precisar conhecer em todos os pontos do domínio o valor de K e de epsilon para determinar a minha viscosidade turbulenta. Ora, mas se eu estou resolvendo duas equações diferenciais, eu vou conhecer esses pontos. Então, em tese, eu resolvi o meu problema completamente. Por quê? Porque se eu conheço K e epsilon, e eu baseei K e epsilon em duas equações de conservação, eu vou ter um modelo agora finalmente preciso. Mas aí começam os problemas, já começa aqui na equação de energia cinética turbulenta, porque está aqui já a última frase, onde Cmi é a constante empírica do modelo. Um valor usual de Cmi é 0,09. Então, já apareceu de novo outra constante. E essa constante é igual em todos os escoamentos? Ela vai funcionar? Não. Ela já começa a variar. Mas é uma diferença enorme essa constante, que ela vai variar 0,09, 0,07, comparado com aquela história lá do comprimento de mistura de Prandtl, que era uma expressão algébrica que eu tinha que fazer levantar. Nesse caso, o que acontece?
Se eu não conheço qual é o melhor valor da constante CMI para o meu caso especificamente, eu uso o meu valor padrão, uso 0,09. E a melhor parte é o seguinte, senhores e senhoras, funciona. E funciona muito bem. Claro, tem alguns probleminhas, né? Assim, não é perfeito, né? Principalmente quando a gente vem para cá e olha a equação de epsilon. Aí vem a equação de epsilon aqui. Olha que bonitinho. Mesma coisa, né? Taxa de variação com tempo. Aqui eu tenho a advecção. Aqui eu tenho a difusão. Ó, lembra que eu falei? Ó o sigma, agora sigma epsilon aqui. Ó. Tá vendo? Que é o coeficiente de proporcionalidade entre a difusão de epsilon e a viscosidade turbulenta. Agora aqui, ó, P de K, que é a produção de energia cinética turbulenta, G de K, que é a produção de energia cinética turbulenta por empuxo, e epsilon, que aparece aqui na própria equação. E aí vem um pequeno probleminha, que a gente aparece uma constante C1, uma constante C2, uma constante C3 e outra constante, claro, sigma epsilon. Percebe que a gente não se livra nunca desse raio dessas constantes, né? Mas aí é um problema. Por quê? Porque o que acontece é que foi feito o equacionamento. Se vocês observarem, são diversos autores. Essa aqui é a formulação do Jones e Lauder, tá? Esses termos, eles vão sofrer pequenos ajustes. Deixa eu mostrar o formato final do modelo. Esse aqui, ó, tá? Aqui está a nossa equação de K, tá? Aqui, equação de K. E aqui está a nossa equação de epsilon, tá? E aqui a nossa equação, nossa fórmula clássica de calcular o nosso valor de μt. Essa formato de expressão, tá? Nota que aqui o E é o tensor de deformação. Esse formato específico de você escrever a equação, essas fórmulas, vocês estão vendo que cada autor que propõe um modelo, ele vai propor um pouquinho diferente, tá? Ele vai propor modificações nos termos de K, nos termos de produção, modificação nos termos de dissipação, modificação nas constantes, e aí você tem os diversas variações do modelo K-epsilon. Essa que a gente está observando aqui é a versão padrão do modelo. E esses são os valores das constantes padrões do modelo. Então, se você vai simular qualquer problema, tá, de mecânica dos fluidos e você quer incluir turbulência, você vai usar qual? Você vai usar essas constantes. Ah, mas deu mais ou menos, bateu com os dados experimentais, mais ou menos, não ficou muito bom. O que você pode fazer? Você pode tentar ajustar essas constantes para melhorar os seus resultados. Porque essas constantes são o quê? O valor padrão, que é um valor que funciona para a maioria das situações. Mas vocês percebem o poder que o modelo, que esse tipo de modelo dá para quem está lidando com modelagem de escoamentos? Se antes eu precisava ter previamente um estudo já feito em turno de vento para determinar quanto vale meu comprimento de mistura, quanto vale as minhas constantes, agora eu passo a resolver duas equações diferenciais, e com essas duas equações diferenciais, claro, eu tenho ainda essas constantes, que são problemáticas aqui, né? Mas a grande vantagem é que o formato padrão delas funciona na grande maioria dos problemas. Então, em alguns casos específicos, vocês podem ajustar o valor das constantes. E aí o valor das constantes vai melhorar o desempenho. Às vezes não, tá? Às vezes piora. Mas a ideia básica é, efetivamente, as equações de K e epsilon, elas foram baseadas, então, da onde eles vieram? Lá do teorema de transporte, né? Onde a taxa de variação de K e de epsilon com o tempo vai ser igual aos fluxos, né, advectivos e difusivos, né, mais as taxas de produção. E isso foi usado para efetivamente desenhar as equações. Antes da gente falar das condições de contorno, entenderam a ideia? Ou quer perguntar alguma coisa? Quer que eu volte um pouquinho para falar alguma coisa sobre cada um desses pontos? Ou está tudo bem? Professor, esse
semi, essa constante, foi até o tema da minha trabalho de dissertação, de TCC, na verdade. Ah, é? O que você fez? Que eu estava simulando um jato supersônico, só que num ambiente em alta temperatura. E a gente não conseguia simular, na verdade, eu não conseguia simular ele com qualquer modelo padrão. E se eu mudasse essa constante semi, você tinha um comprimento do jato maior em alta temperatura, igual ao experimento. Só que isso para a temperatura constante. Para um ambiente que a temperatura está variando muito, o semi tem que variar de alguma forma também. Aí foi aplicada uma formulação também algébrica para mudar o semi e bateu certinho com os experimentos. Quer dizer, o seu semi ele não é uma constante, semi vai ser uma função... É a função da temperatura, número de velocidade do som no meio, né? E, na verdade, ele vai ser a função da velocidade do som no meio. Porque e vários outros. E depende da temperatura também. Não, legal, né? Essa é a ideia. E aí você vê que o modelo ele é bastante poderoso. Claro, ele tem as limitações dele, né? Assim, como eu falei, né? Ele já assume que você vai ter essa história de viscosidade turbulenta, né? Que, como eu falei, é uma analogia, né? Ele também assume, se vocês lembrarem lá, quando a gente tiver a equação lá de cá, né? Vamos voltar vários slides aqui, ó. Aqui já começa a você fazer já um monte de hipóteses, né? Que a produção é proporcional a isso, você já tem uma formulação para epsilon, então você já... É claro que o modelo tem várias hipóteses e tem as suas limitações, né? Mas ele é um modelo bastante generalista. Se vocês forem analisar tudo que se usa hoje em termos industriais de mecânica dos fluidos computacional, quase que a totalidade dos estudos é feita com base nos modelos K-Epsilon, tá? Vou falar um pouquinho das limitações deles, mas vocês, quem está fazendo lá a disciplina de dinâmica computacional com o Bruno, já deve ter usado até o modelo K-Epsilon, alguma coisa simples de você utilizar. Hoje em dia, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, você não tinha esses pacotes computacionais que você tem hoje, né? Então, hoje, basicamente, o quê? A solução daquelas equações diferenciais, né, que você tem que fazer, por exemplo, né, para você resolver um escoamento qualquer, você vai ter que resolver uma equação diferencial para U, uma equação diferencial para V, uma equação diferencial para W, que é conservação de movimento na quantidade na direção X, conservação de movimento na direção Y, conservação de movimento na direção Z. E, claro, conservação de massa. Antigamente, você tinha que programar para fazer isso, fazer o seu código lá em Fortran, C, a linguagem que você quisesse. Hoje em dia, você já tem esses pacotes computacionais que já fazem isso. Tem os pagos, como o Fluent, por exemplo, né? CFX e outros, e tem os gratuitos, como o OpenFOAM, por exemplo, que é de uso livre, o uso gratuito está aberto lá, onde os métodos numéricos para resolver essas equações já estão lá totalmente implementados. E todos esses pacotes que já estão disponíveis, você já tem implementado em praticamente todos eles um modelo de turbulência K-Epsilon, porque é praticamente esse hoje o nosso tratamento padrão para turbulência. É o que você vai usar para resolver qualquer problema turbulento. O problema é que ele funciona muito bem para a maioria dos problemas. Em alguns problemas específicos, ele não funciona tão bem. E aí começam os problemas, né? Porque é um negócio que é mais ou menos o seguinte: e a diferença entre quem está fazendo mestrado e doutorado e o engenheiro que vai lá e senta lá na frente do Fluent ou do OpenFOAM e sai apertando o botão e use K-Epsilon, faça isso. O que eu quero que vocês entendam é que, em algumas situações específicas, ele não funciona bem. E quais são essas situações específicas que ele não funciona? E eu preciso usar um modelo um pouco mais sofisticado, tá? Para falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho das condições de contorno do modelo, tá? Mas o problema, ele está muito relacionado ao quê? Ao que a gente faz perto da parede, tá?
Como, por exemplo, o André falou lá no TCC dele, ele estava lidando com um jato supersônico. Parede não é o problema, né? Não vai aparecer a parede ali com frequência, né? Você pode ter um jato incidente, aí a coisa já começa a mudar de figura. Mas, de maneira geral, até para especificar as condições de contorno, é extremamente simples, né? Porque o que você faz, de maneira geral, num modelo como esse de turbulência você vai precisar, você tem um domínio aqui, você vai ter entrada, tá? Você vai especificar condições de contorno da mesma forma que você especifica condições de contorno para resolver qualquer outro problema. Você vai ter uma velocidade de entrada, por exemplo, tá? Aqui. Vamos imaginar a velocidade de entrada. Vamos desenhar nosso predinho de sempre. Faz de conta que eu estou resolvendo meu predinho aqui de sempre, bonitinho aqui, tá aí. Tá? Pronto. Aí, normalmente, você tem a saída, e aí você vai ter, na saída e nas regiões muito afastadas do escoamento, você, muitas vezes, coloca derivada nula. Ou seja, você está tão longe da bagunça, né, tão longe do predinho que você está querendo estudar, ou das grandes deformações do escoamento, que você assume que as coisas variam pouco. É o que você faz aqui na saída. Se em cima for a mesma coisa, você está assumindo que lá, que isso aqui, que essa sua fronteira está fora da camada limite. Então, lá em cima, você vai usar condições, normalmente, de contorno de derivada nula. Bom, o problema vem que a gente precisa especificar uma entrada... A gente precisa especificar condições de entrada, e aí, normalmente, condições de entrada, você vai ter que utilizar formas mais simples de fazer essa estimativa. A forma mais usada é essa aqui, tá? Usar a intensidade de turbulência, tá? Opa, desculpa. A ideia de usar a intensidade de turbulência, você vai definir, olha só, ó, K, tá vendo? K, energia cinética turbulenta, né? Vai ser, tá vendo aqui, ó, U de referência vezes T. É mais ou menos, né? Lembra que K seria meio de U linha ao quadrado, não é isso? Médio, mais V ao quadrado, médio, mais W ao quadrado, médio, né? Aqui eu estou fazendo mais ou menos o seguinte, ó, é meio de 3 vezes U de referência vezes um T. T é minha intensidade de turbulência, ou seja, quantos por cento da minha velocidade de escoamento principal de fato, turbulência? Normalmente, a maioria dos modelos das estimativas é 20% de turbulência, turbulência média. Então, se eu tenho uma velocidade de 1 metro por segundo, as minhas flutuações são de 0,2 metros por segundo, tá? Então, na verdade, é como se eu estimasse que cada um desses carinhas aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser, por exemplo, se eu digo que T é igual a 20, 0,2, eu vou estar dizendo que é 20% da energia cinética de entrada. Então, eu estimo T e, né, e para minha dissipação, eu vou estimar um L. Voltou a porcaria do comprimento de mistura aqui, mas aí é simples, né? Porque você só está estimando a entrada. Se você não tem dado medido, aí você vai usar o escoamento aqui, ó, de a ideia que vem lá daquelas formatações lá de escoamento para entrada de tubo, escoamento para entrada de canal, né? Aí você usa o L só mesmo para estimar qual é a sua taxa de dissipação na entrada. Mas o que é mais interessante, tá, é que quando você começar a resolver e você botar lá no seu domínio, tá? Você bota a sua condição de contorno aqui, ó, tá? Principalmente para o epsilon isso acontece. Se você bota uma condição de contorno que não está muito boa, você vai ver que rapidamente ela vai se alterar aqui dentro do escoamento. Da mesma forma, esse cara aqui, ó. Por quê? Porque lembrando das nossas equações aqui, ó, volta para cá. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu tenho termos de fonte, tanto na equação de K como na equação de epsilon, que eles têm uma ordem de grandeza bastante significativa, tá? Então, eu tenho tanto produção quanto dissipação são bastante elevados nessa equação, tá? Então, o que acontece é que, durante a solução, quando eu vou chegando perto dos meus obstáculos, por exemplo, aqueles termos de geração ou de dissipação, a ordem de grandeza deles aumenta muito. E aí o efeito de uma condição de contorno, de entrada, por exemplo, que você pode ter errado um pouco, claro, pode fazer um erro desastroso, tá? O efeito de você fazer uma condição de contorno que não esteja muito ok, por exemplo, estimar esse R de maneira
não tão boa quanto você gostaria, já fica bem, vamos dizer assim, a influência é pequena, tá? Tem influência? Tem, claro. Existem estudos na literatura que mostram isso, né? Eu acho que a tese de doutorado da Jana, inclusive, ela trata diferentes condições de contorno de entrada para o escoamento atmosférico desses carinhas ali, de como especificar o K e o Epsilon. Mas você nota que perto dali do predinho lá, ou perto da sua perturbação do escoamento, você vai ver que existe um domínio. Aqueles termos lá que tem du, dx, dv, dy, os gradientes de velocidade, eles efetivamente dominam as equações. E aí a importância da condição de contorno de entrada, ela diminui um pouco. Olha, note bem, diminui um pouco, não quer dizer que ela não é importante. Não é qualquer batatada que você coloca que vai dar certo. Mas é importante, por exemplo, você tentar estimar de maneira adequada, por exemplo, né, qual é a sua intensidade de turbulência de entrada. Apesar do que, por causa dessa dominância dos termos de fonte, você vai observar que, muitas vezes, você mudar um pouco a sua intensidade de energia cinética de entrada, você acha que seu escoamento dentro do domínio mudaria mais do que está mudando, tá? E ele não muda tanto assim. De maneira geral, é bastante interessante. Só antes da gente continuar, e falar uma coisa. Se você pensar, vamos voltar aqui para a nossa equação, tá? Se você pensar aqui, vamos clicar aqui, deixa eu apagar isso, tá? E agora vamos voltar aqui para o nosso desenho aqui. Então, olha só, a nossa viscosidade turbulenta vai ser igual a semi, não é isso? Bom, e proporcional aqui é K ao quadrado sobre Epsilon. Basicamente é isso aqui, a nossa expressão. E aí, ela é bastante interessante, porque o que vai acontecer com o nosso escoamento? Vou usar o mesmo escoamento de sempre, que eu já desenhei 500 vezes para vocês, para explicar como funciona o modelo K-Epsilon, tá? Ó, isso é bastante interessante para vocês notarem. Aqui está o nosso escoamento, ele está chegando aqui sobre esse prédio, tá? Eu podia estar trabalhando com diversos outros tipos de escoamento, mas vamos pegar isso aqui, como a gente já conversou várias vezes, fica mais fácil da gente entender o que vai acontecer. Aqui. Opa, o vermelho. Tá? O escoamento incidente vai chegando aqui, ele é freado pela presença física do prédio. Então, a velocidade aqui vai diminuindo, tá? Até chegar a um ponto de estagnação, que aqui é o ponto zero. Metade, então, desse escoamento, né? Uma parte dele vai passar por cima, outra parte vai passar pelo lado do prédio. Mas vai ter uma parte aqui de baixo, né? Que ela vai tentar ir para baixo, né? Só que ela tenta ir para baixo, ela não consegue ir para baixo, porque o que tem aqui? Tem o solo. Então, esse cara aqui vai voltar para cá. Então, vira um escoamento contra a corrente aqui, né? Voltando. Só que ele encontra, claro, o escoamento que está incidente chegando aqui. Então, o que vai acontecer é que esse cara vai gerar um vórtice que vai... um vórtice que vai passar aqui pelo lado do escoamento, que a gente chama de vórtice da ferradura. Por que chama vórtice da ferradura? Porque se a gente olhar esse escoamento de cima, desenhar, o prédio está aqui, tá? Aqui está o escoamento incidente. Se eu olhar de cima, o escoamento incidente vem para cá, um pedaço dele dá a volta por cima do prédio. O pedaço dele que vai descer, ele vai descer e vai fazer assim, ó. Isso daqui que é o tal do... Tá vendo? Parece uma ferradura. Então, isso aqui é chamado de Horseshoe Vortex. Tá? Então, eu tenho o Horseshoe Vortex aqui andando para lá e o meu escoamento vai subir. Meu escoamento aqui sobe, eu vou encontrar esse escoamento chegando aqui, que vai empurrar ele, fazer ele voltar para cá. Tá? Então, o escoamento tenta voltar para cá e ele vai embora para lá. Tá? Isso daqui é um escoamento normal, bastante simples. Conforme a quantidade de movimento... Conforme a quantidade de movimento que eu tenho aqui para cima, esse escoamento ele não vai... Imagina se eu estivesse escoando um fluido muito, muito viscoso. Ele escorrer, tipo um xarope aqui para cá, não é isso? Escorrer assim, né? E vir para cá e andando para lá, assim, bem lentamente. Se fosse um fluido bem grosso, tá? Mas não é isso que acontece na atmosfera, né? O que eu tenho, na verdade, é ar, né? Então, ele não é um xarope bem grosso. Ele é um fluido com viscosidade bastante baixa, né? Então, o que vai acontecer na prática? Ele não escorre como o xarope.
ele vai fazer o quê? Ele vai passar aqui, e aí ele vai encontrar o fluido vindo para cá, esse fluido aqui, e ele vai fazer a curva. O que vai acontecer aqui em cima do prédio, então? Então, em vez dele escorrer como um xarope, ele vai gerar uma região de recirculação aqui. Tá? Então, essa região de recirculação aqui, e ele continua para lá, né? Então, aqui eu tenho uma regiãozinha de recirculação, forma uma bolha, né? E ela continua andando para lá. Opa, vai formar uma bolhazinha também aqui atrás, que é uma outra região de recirculação. Então, esse aqui é o nosso escoamento que a gente encontra num problema prático, tá? Como é que funciona o modelo KEpsilon? Eu vou apagar o Rothschild Vortex aqui, só para ficar mais fácil, tá? Da gente entender, deixar o nosso escoamento bidimensional, só para entender, tá? E aí, isso aqui é muito importante, muito interessante quando vocês forem analisar os resultados, tá? Então, olha só, o escoamento está vindo, tá? Lembra que eu tenho termos de produção de energia cinética turbulenta. Esses termos de produção de energia cinética turbulenta, eles são proporcionais ao quê? Aos meus gradientes de velocidade, tá? I, J... Então, eu vou ter uma certa proporcionalidade ao quê? Du, dx, dv, dx, dw, dx, dv, dx, dv, dy, dv, dz, dw, dx, dw, dy e dw, dz. Na verdade, são o quê? Eu vou ter o meu termo de produção de energia cinética turbulenta, ele vai ser proporcional aos gradientes de velocidade em cada uma das direções. A grosso modo, o que quer dizer? Quanto mais perturbação eu tiver no escoamento, né, maior vai ser o quê? Vão ser os meus gradientes de velocidade, em qualquer uma das direções. E aí eu vou acabar gerando mais produção de energia cinética turbulenta. E aí vem a parte que eu gostaria que vocês entendessem. Olha só, μt é igual a Cmi K ao quadrado dividido por epsilon. Se eu tenho produção alta, eu vou ter K elevado. Se K é elevado ao quadrado aqui. Ó. Então, eu vou aumentar a minha viscosidade. Lembra que eu falei que aqui, por exemplo, o meu escoamento ele não escorre pela parede como se ele fosse um xarope, como se ele fosse um fluido viscoso? Pois é. Porque ele é ar. Ar não é viscoso. O que a turbulência faz? A turbulência vai aumentar o valor do μt. Então, o fluido ele vai se comportar como se fosse um fluido mais viscoso. Tá? Porque eu aumento a minha viscosidade turbulenta. Eu aumento os meus efeitos turbulentos. Então, na prática, o que acontece com o meu modelo de turbulência numa situação como é... Opa, apaguei a parede do prédio. Deixa eu desenhar a parede do prédio de novo. Espera aí, era verde, né? Não, era o outro verde. Esse verde. Né? Na prática, o que vai acontecer com o meu escoamento quando ele vier se aproximando daqui? Bom, de cara, vocês já podem observar que, quando eu venho para cá, a minha velocidade vai diminuindo. Então, se eu pensar que isso aqui é x, isso aqui é y. Então, eu vou tendo o quê? O meu du dx vai, né, aparecendo aqui. Então, ó o du dx aqui, ó. Tá? Também, próximo ao solo, eu vou ter uma variação de velocidade. Chega a ser o ponto onde o quê? Onde a velocidade volta. Então, nota, ó, eu tenho um vórtice aqui, desenhado aqui, ó. Esse cara é uma região onde eu tenho um du dx alto, dv dy alto, todas as componentes de velocidade. Então, a minha produção de energia cinética turbulenta aqui é alta. Então, quando eu vou chegando perto do meu obstáculo, de maneira geral, eu começo a ter o quê? Maior produção de energia cinética turbulenta. E o escoamento começa a se comportar como se fosse um escoamento mais viscoso. Tá? E aí eu vou ter o quê? Por exemplo, essa subida aqui, se o modelo está fazendo o dever de casa dele certinho, o que acontece? Em vez dela subir e ficar esse espaço enorme aqui, e aqui é um problema onde você vê o KEpsilon falhando o tempo todo, tá? Porque o experimento de túnel de vento não é assim o resultado. O experimento de túnel de vento é assim, ó. Ele sobe e recola aqui. Opa, o que eu fiz?
Gente, deu zica aqui agora tudo, né? Ele sobe... peraí que deu... Deixa eu parar a apresentação e começar de novo, porque realmente bugou, vamos dizer assim. Espera um pouquinho. De novo. Isso, tá, estamos aqui. Então, vamos lá. O ruim é ter que desenhar tudo isso de novo, né? Que chato. Mas vamos lá, vamos tentar. Então, ó, aqui, o meu prédiozinho, tá? Então, tem o meu escoamento incidente chegando, tá? Aí, a parte dele vai chegar aqui da estagnação, parte vai subir, e a outra parte vai fazer o tal da vórtice da ferradura, parte vai dar a volta pelo lado do prédio, esse aqui vai encontrar o escoamento que tá chegando e vai tender a se virar para cá, e vai continuar o caminho dele aqui para lá, né? E eu vou fazer isso aqui, e aí eu vou ter o meu escoamento aqui e o meu escoamentozinho aqui, tá? O que acontece quando você olha nos experimentos de túnel de vento é que, na prática, esse grande desvio para cá, ele não acontece. Acontece alguma coisa mais ou menos assim, ó, ele dá um pulinho aqui e rapidamente recola e vai para lá. Aqui tem uma recirculaçãozinha? Tem. Tem uma pequena recirculação aqui. Aqui é um dos pontos, por exemplo, onde você tem uma falha muito grande do KY, tá? KY falha bastante. Se você pegar a formulação padrão dele, tá? Você vai ver que ele, em vários escoamentos na literatura, ele vai prever uma região de recirculação desse tamanhão aqui, tá? Quando, na verdade, ela não é desse tamanhão todo. Ela é bem curtinha aqui, assim. Da mesma forma que acontece aqui, ó. Isso, em geral, isso aqui faz assim, esse escoamento é aqui. Ó. Então, tem um ponto aqui, né, ó, tá vendo? Onde a velocidade está negativa, tá voltando, né, tá indo para lá, e tem um ponto aqui onde a velocidade começa a ir para cá, tá? Se você observar no experimento túnel de vento, esse tamanho aqui, ó, é 1,2 H. H é a altura do prédio, tá? Modelo KY padrão prevê 2,1, 2,3, tá? Ou seja, essa região de recirculação muito maior do que ela é na prática, tá? São os problemas do modelo. Não funciona sempre, né? Funciona para prever mais ou menos o padrão? Sim, funciona. Mas ele não vai funcionar como deveria. Aí, por que eu estou falando dessa história dos gradientes e eu estou falando dessa história de que a nossa viscosidade turbulenta igual a semi K ao quadrado dividido por epsilon? Bom, que K vai ser função da produção de energia cinética, né? Quando a energia cinética aumenta, K aumenta, e aí eu vou aumentar a viscosidade. Porque você pode fazer esse tipo de análise e olhar para o seu escoamento e ver onde é que você está errando. Ou onde é que o seu modelo está errando. Tipo, se você tem esses comprimentos, essas regiões de recirculação muito exageradas, o que vai acontecer? Provavelmente você está gerando viscosidade turbulenta de menos. Um dos problemas mais utilizados para testar modelo de turbulência é chamado na literatura de backward facing step. Bom, em inglês, né? Backward facing step. Step é degrau, né? Então, é um degrau, né, virado para trás, né? Em vez de ser um degrau olhando para frente, né? Então, é um escoamento onde entra-se aqui o escoamento, né? E aí, aqui você vai ter o escoamento a passar aqui e esse negócio vai caminhar para lá, assim. Tá? É um dos mais utilizados para testar modelo de turbulência. E aí, o pessoal usa muito o quê? Essa medida aqui, ó, o tamanho da recirculação, que é para ser um valor específico no experimento, e aí você vai olhar lá na prática, você está errando, e está errando, às vezes, por muito. Né? Então, muito do que a gente observa, né, desses erros, estão relacionados ao quê? A sobrepredição de K ou subpredição de epsilon. E aí, o modelo KY, ele é famoso por ter problema nessas quininhas aqui, tá? As quininhas são uma dificuldade para ele, tá? Quininha e superfície sólida. Mas, de maneira geral, posso estar falando assim, você pode estar pensando, opa, esse negócio não funciona bem, esse modelo é uma porcaria. Não, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem para a maioria esmagadora dos casos, tá? E aí,
a dinâmica é justamente essa. Quando eu tenho pontos onde os meus gradientes de velocidade são elevados, eu vou aumentar a minha produção. Lembra que a produção é proporcional aos meus gradientes de velocidade, né? Quanto maior os gradientes de velocidade, né, maior vai ser a minha produção. Então, eu vou produzir energia cinética perto dos pontos de gradiente de velocidade. Não posso esquecer o quê? Que eu vou produzir, mas eu também vou dissipar. E eu vou fazer uma outra coisa. Lembra que a minha equação ela vai ter produção, advecção e difusão. Então, eu vou produzir energia cinética nos pontos onde eu tenho maiores gradientes de velocidade ou de temperatura, mas o escoamento vai transportar os meus valores de ar com ele. Então, eu gero turbulência lá nas minhas características geométricas, nas minhas curvas, nos meus obstáculos, aonde eu tiver uma restrição, aonde eu gerar gradiente de velocidade. Eu gerei gradiente de velocidade, eu gerei perturbação, eu vou gerar K. E o K ele vai ser transportado ao longo de todo o escoamento. Tá? Isso é muito importante para a gente entender, claro, a dinâmica como um todo de como o modelo de turbulência funciona. Entenderam mais ou menos como é que funciona a ideia e como é que aparece a viscosidade turbulenta? E aí, como um escoamento turbulento, ele vai efetivamente se comportar parecendo que ele é um escoamento, estou falando do escoamento médio, né? Parecendo que ele é um escoamento um pouco mais viscoso em alguns pontos. Mas isso é muito difícil de observar, por quê? Porque não é uma viscosidade constante em todo o domínio. Não, ela vai ser específica em algumas áreas. Em outras áreas, ela vai ser menor. Entenderam essa jogada? Isso que eu estou falando não é muito trivial, não, de entender, tá? Vai demorar para caramba para vocês observarem isso. Só com a experiência mesmo de modelagem que vocês conseguem ver isso com mais calma. Tem que voltar aqui para o slide que a gente estava. Espera só um momento. A gente estava falando de qual modelo ainda? Não, esse é o modelo. A gente estava aqui. Isso, intensidade de turbulência. É isso aqui. Tá? Conseguiram me acompanhar mais ou menos nessa ideia? Ou não? Consegui, sim. Ok, professor. Ok. Pois é. Então, essa limitação do modelo, e ele conseguir lidar efetivamente com os pontos aonde ele vai gerar mais energia cinética ou menos energia cinética turbulenta, são os maiores pontos aqui, as maiores dificuldades. De maneira geral, o KY, ele funciona bem, tá? Mas ele depende muito das constantes. Olha esse exemplo aqui que eu tirei de um artigo, tá? Esse artigo aqui, ele tem os diversos valores das constantes, tá vendo? De CMI, CY1, CY2, sigma K e sigma epsilon, que são as principais constantes do modelo. Varia de maneira bastante significativa. E aí você vai precisar ter testes, né, para ver qual é o mais adequado para o seu caso. Mas olha que eu estou falando que varia de maneira bastante significativa, mas vocês estão vendo que essa maneira bastante significativa não é assim, né? Variou de 1 para 10, né? Vocês estão vendo ali, olha a CMI quanto vale. 0,09 para 0,096. Tá vendo? Não é uma variação, nossa, né? E a mesma coisa vale todo para os outros, né? Então, são variações bastante sutis. Não tem ninguém que varia ali 10%, né? É uma variação bastante pequena, com exceção de sigma K, né? E sigma epsilon, que eles têm um pouquinho mais de variação, um pouquinho diferente, mas, de maneira geral, fica ali em torno de 1, né? A variação. Então, as variações, elas não são muito grandes, aí elas podem ser... você pode usar o valor padrão para a maioria esmagadora dos escoamentos, né? E aí você depois faz o quê? Você faz algum ajuste para ver se você tiver dado experimental, né? O que você vai fazer? Você vai fazer algum ajuste nessas constantes para tentar
calibrar esse modelo. É claro que vários autores pensaram e falaram assim, poxa vida, mas esse modelo é muito dependente das constantes, né? E aí vem, por exemplo, trabalhos como o KEpsilon-RNG, tá vendo? Onde eu vou ter uma abordagem um pouco diferente, né? Eu vou ter outras constantes. Olha que legal, que interessante aqui, ó. Essa aqui é a minha equação de epsilon, tá vendo? Aí já aparece um R aqui, tá vendo? E aí eu tenho um equacionamento próprio. Na verdade, se vocês prestarem atenção, vocês fizerem uma breve revisão de literatura, vocês vão encontrar toneladas de modelos diferentes. Assim, vários e vários modelos diferentes. O KEpsilon-RNG é um que, eu lembro quando eu estava fazendo dissertação de mestrado, um dos modelos que a gente ia investigar era justamente opa, o que eu fiz? Peraí. Tira isso. Um dos modelos que eu ia investigar era justamente o KEpsilon-RNG, porque naquele problema de backward facing step, ele era um dos modelos, né, quando apareceu na literatura, que ele conseguia bater de maneira mais adequada esse tamanho da recirculação. Mas aí você vai resolver em outros problemas, ele não funciona tão bem, ele, né, erra de maneira muito vigorosa. Então, o ponto aqui é, vocês hoje já são cientistas numa época completamente diferente do que quando eu comecei a trabalhar com esse negócio de modelo de turbulência. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com modelo de turbulência, você escolhia uma equação, essa aqui. Aí você ia lá, sentava no computador, ficava meses programando o seu modelo, né, o seu código numérico para resolver aquelas equações diferenciais. Aí vinha um gaiato lá e falava assim, não, mas essa equação não é tão boa quanto aquela outra ali. Por que você não resolveu aquela outra ali? Cara, aí você tinha que sentar, programar tudo de novo e mudar. A mudança era muito complicada. Hoje em dia, a gente já vive em outro tempo. Hoje a gente já vive num tempo de que a gente tem CFX, a gente já tem Fluent, a gente já tem OpenFOAM. A maioria desses modelos já estão inseridos lá dentro do software. E aí o legal é que você fala assim, vou testar o KEpsilon-RNG. Maravilha. Desclica em KEpsilon padrão e clica sobre KEpsilon-RNG. Olha que coisa maravilhosa. E aí você começa a usar esse outro modelo de turbulência. Né? Quem é que estava falando? A Karine que estava falando, né? Que eu vou testar o K-OMEGA no trabalho de dinâmica dos fluidos computacional, eu vou usar dois modelos diferentes. Eu vou usar o modelo K-Epsilon e eu vou usar o modelo K-Ômega. E aí esse vai ser o meu trabalho. Mas olha só, olha qual é a diferença que você vai fazer. Você vai pegar lá na caixinha do Fluent, onde está escrito K-Ômega, você clica nela e vai na caixinha que está no K-Epsilon, você desclica ela. Pronto. Esse é o trabalho. Então, hoje em dia, mudou muito. E hoje em dia, a gente já começa a fazer o seguinte, a gente já pode usar o modelo de turbulência que é mais adequado para a nossa aplicação. Então, se você tem dados experimentais, você pode comparar a sua rodada com dados experimentais. Aí você usou o K-Epsilon, opa, funcionou. Você vai e usa o K-Ômega, opa, ficou melhor um pouco. Não, então vou manter todas as minhas simulações com o K-Ômega. Hoje em dia, a praticidade dos pacotes computacionais com já todas essas equações pré-configuradas, elas facilitam muito a nossa vida. Então, você vai ter K-Epsilon, K-Ômega, K-Epsilon-RNG, K-Epsilon de baixo Reynolds. Você vai ter várias formulações específicas que você vai poder usar esses caras para efetivamente tentar reproduzir melhor o seu fenômeno. É claro, tem um grande problema aqui, né? Sempre eu preciso ter o quê? Passar por aquela etapa de validação, né? Um dos modelos que a gente usa muito aqui no programa, né? A gente usa bastante o K-Epsilon, né? O K-Epsilon é o mais simples. Um dos modelos que a gente usa bastante, principalmente os alunos do Bruno, têm usado de maneira mais recente, alguns alunos meus também têm usado, é o K-Ômega. O K-Ômega tem uma grande vantagem em relação ao K-Epsilon, que é o tratamento que a gente pode dar para ele na parede. Mas, basicamente, o K-Ômega é muito parecido em termos de filosofia com o K-Epsilon, tá? Então, eu vou ter, em vez de ter uma equação para Epsilon, que é a dissipação, né, taxa de dissipação, eu tenho aqui essa taxa de dissipação específica, que é o ômega, né? Em vez de ter a minha dissipação Epsilon, eu vou ter uma outra variável, e aí olha para a cara do modelo.
O modelo é muito parecido, vai ter as mesmas constantes. A única diferença é o quê? Em vez de resolver K e epsilon, eu vou resolver K e ômega. Tem uma pegadinha aqui, tá? Qual é a pegadinha? O modelo K ômega, tá? Ele tem uma limitação que é uma vantagem e uma desvantagem, vamos dizer assim, tá? Qual é a grande vantagem, a grande desvantagem do K ômega? Eu preciso de uma malha muito refinada próxima à parede. Vou tentar mostrar para vocês esse desenhozinho aqui, tá? Ó, o que acontece? O modelo K-epsilon, quando foi deduzida aquela história, lembra que aparece aqueles termos adicionais lá que eu preciso escrever, aquele P, aquele K, desenhar o modelo K-epsilon em si? Eu jogo fora todos os meus termos laminares e eu assumo uma região totalmente turbulenta, que não vai ter nenhuma influência dos meus processos laminares, tá? E aí, quando eu faço isso, efetivamente, o meu equacionamento para dedução e para utilização do modelo K-epsilon, ele só é válido nessa região totalmente turbulenta. Ele não é válido para a região próxima à parede. Porque se vocês lembrarem da ideia, é o quê? Eu vou ter uma região, vou caminhar um pouquinho para cá, em vez de avançar, aqui. A ideia básica é o seguinte, vamos pensar aqui na teoria da camada limite, tá? Quando o meu escoamento começa aqui sob uma placa plana, ele começa a laminar, ele vai andando, né? Lembra que o L aqui vai crescendo, né? Eu vou ter o meu número de Reynolds, vai ser igual a ρ, u, L sobre μ. Quanto maior o comprimento aqui, esse cara vai se tornando crítico, passa para uma região de transição e chega na minha região totalmente turbulenta. Pensa o seguinte, aqui no escoamento, né, dentro da minha camada limite, eu vou ser totalmente turbulento. Mas pensa assim, se eu for chegando mais e mais e mais próximo da parede, vai ter turbulência? Pense nisso. Porque o que acontece é o seguinte, qual é a velocidade diretamente sobre a parede? Bom, a velocidade na parede mesmo, a velocidade dela é zero. Né? A velocidade de escoamento tende a zero. Então, se a minha flutuação ela é proporcional à velocidade do escoamento, bom, o que vai acontecer é que em algum momento aqui eu vou ter as minhas flutuações tendendo para zero, próximo à parede, não é verdade? Na verdade, dá para a gente pensar assim, né? Se a minha velocidade vai tendendo a zero, pensa que as minhas forças de inércia vão diminuindo importância, a viscosidade continua lá, né? Lembra da história, né? Do número de Reynolds, né? Relação entre forças de inércia e viscosas, né? As viscosas dissipam a turbulência. Pensa que quanto mais eu vou chegando perto da parede, mais eu diminuo a velocidade principal, né? Eu vou diminuindo a velocidade, então mas a minha viscosidade continua lá, então eu vou tendendo a fazer o quê? Vou diminuindo a importância desses termos de inércia e eu vou acabando com a turbulência. Então, o que acontece? Nas camadas mais próximas da parede, bem pertinho da parede, esse cara aqui vai ter o quê? Vai ter uma subcamada laminar, tá? Na prática, o que acontece no escoamento, por exemplo, sobre uma placa plana, é o seguinte, ó, aqui fora, né, aqui você tem a camada que não está afetada pela placa, né? Você tem o escoamento livre, tá? Quanto mais você vai descendo, aí aqui você encontra as estruturas turbulentas, né? Então, aqui está o seu escoamento que foi gerado aqui, ó. Aqui. Tem a nossa camada turbulenta sendo gerada aqui, tá? Então, as tensões de cisalhamento, né, aqui do atrito aqui com a superfície vão gerar turbulência e a turbulência vai subir aqui para camadas superiores. Então, aqui eu tenho toda essa região turbulenta. Mas diretamente sobre a placa, lá pertinho delas, imagina que eu gerei um vórtice, né? A tensão de cisalhamento, a velocidade está passando em cima dele ali, né? Aí a velocidade está passando em cima da parede, ela vai gerar um vórtice. Ele gerou esse vórtice, e esse vórtice vai andando para cima, beleza, vai gerar aquele vórtice, vai se quebrar e vai propagar turbulência, tudo bem, isso acontece. Mas vamos pensar agora
microscopicamente, quando eu desço bem pertinho, lá da rugosidade, lá da minha placa plana, que vai acontecer que vai ter um ponto onde a velocidade vai tender para zero. E aí, quando a velocidade tende para zero, bom, velocidade tende para zero, os meus termos viscosos ficam mais importantes, eu começo a ter uma camada onde turbulência não é tão importante. E aí, na prática, quando o pessoal começou a fazer medição, tá? Mas isso aqui é pensa isso aqui como sendo uma variável dimensional, depois eu explico o valor de y, tá? Mas a ideia básica foi o seguinte, isso aqui é só log, tá? Estou desenhando no log. O que acontece? Dentro da camada de uma região bem estreita, bem próxima da superfície, eu vou ter uma subcamada viscosa ou uma subcamada laminar. Quanto mais eu me afasto dessa subcamada laminar, os meus efeitos laminares vão fazendo o quê? Vão diminuindo, e o que vai aumentando são os meus efeitos, o quê? Meus efeitos turbulentos. Só que chega uma determinada distância que lembra que a viscosidade turbulenta é muitas ordens de grandeza superiores a laminar, né? Então, vai chegar uma hora que a parte laminar não vai fazer a menor diferença. Que toda a importância, todo o transporte relevante vai ser feito pelas escalas turbulentas. Bom, mas isso não acontece perto da parede. E aí que vem o problema do Kepsilon, tá? Por quê? Porque quando aquelas equações lá de K, de Epsilon foram deduzidas, elas assumiram que a parte laminar não era importante, aí ela não é válida à próxima parede. Então, o que o Kepsilon na prática faz é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Então, quando você vai rodar um modelo como o Kepsilon, tá? Você vai ter a sua malha, ela vai cobrir uma região, tá? A região turbulenta do escoamento. E você tem uma solução aqui que é indefinida dentro da região mais próxima da parede. Esse problema ele não é compartilhado para o modelo, por exemplo, como o K-ômega. Essa é a grande vantagem do K-ômega, tá? Que o K-ômega, o que acontece? Ele é válido mesmo ali dentro dessa camada, mesmo próximo à parede. Só tem um pequeno problema, né? Já que ele é válido dentro dessa região mais fina, você vai ter que ter uma malha fina pra caramba aqui dentro, próximo da parede, né? Então, ele é bom porque ele lida melhor com as questões de turbulência perto da parede, mas, por outro lado, ele não é bom, porque ele não é bom, não. É uma desvantagem dele, porque você vai ter que gastar um monte de ponto lá perto da parede, né? Aí vocês podem perguntar, aí, professor, mas espera aí, tá falando aí que o Kepsilon funciona pra caramba, que ele é muito bom, que não sei o quê, que todo mundo usa esse modelo. Mas se ele não é definido perto da parede, como é que nós vamos lidar com a parede com o modelo Kepsilon? Bom, aí que vem a parte mais interessante, que é a lei da parede, que tem sido amplamente utilizada. Na verdade, o que você se pergunta o tempo todo isso aqui, ó. Você assume que se o escoamento é laminar, ele vai ter um perfil logarítmico aqui, ó. Ele vai ter, bom, escoamento laminar. O escoamento, então, ele vai ser dividido em 3 camadas, ó. A camada viscosa, a buffer layer e a log do wall region, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Que é logarítmica. Então, ele vai ser esse perfil linear aqui, tá? Que tá aqui na nossa camada laminar, né? Então, tipo assim, imagina aqui o nosso... Opa, peraí. Aqui está o solo. Opa, nossa, mas esse solo ficou bem tortinho, né? Vamos tentar desenhar ele um pouco mais reto. Aqui está o solo, aqui está a velocidade. Você vai ter um perfil linear. Na camada bem fininha, tá? Poucos milímetros ali em cima da superfície, tá? Bem fininha, tá? Então, ela vai ser laminar. Depois, ela vai fazer uma transição para a camada logarítmica, que é essa aqui, que é a solução para um escoamento turbulento sobre uma camada limite de uma placa plana. Então, como é que você lida com o modelo de turbulência? Tá? Você vai basicamente fazer o seguinte, ó, você vai, deixa eu voltar aqui, espera aí um pouquinho, só voltando aqui.
Aqui, ó. Você vai lá, vai fazer sua malha, imagina que você construiu sua malha aqui, tá aqui a sua malha, no mesmo problema de sempre, aí você vai desenhar a malha aqui, tá? Ah, desculpa, peraí, deixa eu fazer assim. Aí você vai desenhar a sua malha aqui, ó. Aí você vai botar os seus volumes de controle aqui quando você vai resolver numericamente o seu problema, tá? Aqui estão os pontinhos, tal, pontinho nodal, tal. Aí você vai fazer uma pergunta que é o seguinte: esse primeiro ponto nodal aqui, tá? Qual é a distância dele para a parede? Aí você pergunta, se a distância dele para a parede for menor do que 5 unidades adimensionais, é menor do que 5? Beleza, então ele está na região laminar. Opa, desculpa, o que eu fiz? Espera aí um pouquinho. Não, eu devia ter clicado em descartar. Espera aí que eu me perdi, voltando aqui um minutinho. Aqui. Pronto. Então, olha só. Se o primeiro voluminho de controle lá da nossa simulação, tá? Se ele estiver... Aí aqui está a superfície, aqui estão os seus volumes de controle. O primeiro voluminho de controle, ele estiver nessa região, então você vai fazer o quê? Você vai dizer que você está dentro da subcamada laminar. E aí você vai calcular o seu perfil de velocidade com base nisso aqui. Se você tiver o seu primeiro pontinho, né? Você está usando uma malha mais grossa. Se ele tiver fora da subcamada laminar, já entrando no núcleo turbulento, ou seja, se ele for acima de 70, quer dizer que ele está por aqui, ó, tá? Aí você vai setar a velocidade com base nessa lei logarítmica aqui. Ah, tá, beleza, professor. Então, se ele está dentro da laminar, eu assumo que ele é laminar. Se ele está fora da laminar, eu vou assumir que ele segue esse perfil aqui. E se ele tiver aqui naquela região ali que chama de buffer layer? Bom, a buffer layer é um problema, porque a buffer layer, se você notar, ele não é uma região que não bate nem com o perfil laminar e nem com o perfil logarítmico. Em termos práticos, o meu erro aqui, ele pode chegar, tá, até 25% de diferença. Então, o que eu faço? Sempre que eu vou resolver um problema com KY e eu preciso usar lá a famigerada lei da parede. Vocês vão, é o tratamento que eu dou para lidar com o primeiro ponto perto da parede. Eu vejo se a malha, o primeiro ponto nodal, ele vai ficar menor do que 5? Ok. Então, eu posso fazer a conta e vou usar o laminar. Ah, não, ele vai ficar maior do que 5. Ele vai ficar aqui nessa região aqui, ó, da buffer layer. Ah, nessa região aqui, nessa região, a nossa expressão não funciona. Então, vamos usar a logarítmica, em vez de usar essa linear aqui. Não, ela também não funciona. Então, o que eu faço? Eu nunca coloco um ponto ali dentro, tá? Dentro dessa faixa aqui, entre 5 e 30. Então, eu vou tentar usar sempre o quê? O meu primeiro ponto nodal. Ou ele fica muito pertinho da parede, tá? Ou ele vai ficar o quê? Acima de 30 comprimentos adimensionais. Mas é um tratamento que eu faço, tá? Na verdade, o tratamento, então, é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é a lei da parede, tá? Eu vou dizer que a minha velocidade, o U mais, tá? Quer dizer, U dividido pela velocidade de fricção. Eu vou escrever o U mais com base no perfil logarítmico e vou especificar quanto vale K e quanto vale Epsilon, tudo ali perto da parede. Por quê? Porque o último ponto nodal eu não resolvo com o K Epsilon, tá? Então, isso é feito hoje, automaticamente por todos os nossos programas de mecânica de fluidos computacional. Por exemplo, aqui é o que está lá no Fluid, tá? Isso aqui eu tirei lá do manual do Fluid, tá? É a mesma coisa. Se vocês olharem, ele vai pegar, né? Se ele está muito pertinho da parede, ele vai fazer laminar. Se ele está muito fora da parede, ele vai fazer o logarítmico. Mas se ele estiver no meio, o que faz? Não faz. Faz outra malha, tá? Então, quando vocês estiverem resolvendo qualquer problema de turbulência, essa variável y+, ou y+, né, em inglês, ela tem que ser plotada, né,
que é o quê? Na verdade, é o valor de Y dividido pela tensão de cisalhamento. Só plota ela, Y vezes a tensão de cisalhamento dividido pela viscosidade. Só plota ela, vê. Se ela der abaixo de 5, beleza. Se ela der acima de 30, beleza. Se ela tiver entre 5 e 30, faz outra malha, porque você caiu no que eles chamam de sweet spot, né? O lugar que é o ponto de inflexão da curva. O modelo não funciona ali. Aí você vai precisar de fazer outro. E aí vem, claro, né, as grandes vantagens de você efetivamente usar outros modelos, como, por exemplo, usar o K-ômega, tá? Mas tem outro jeito de fazer, tá? E não fica pensando assim, não, então o K-ômega é muito melhor do que o K-epsilon. Não, eu tenho, por exemplo, o K-epsilon do Lauder e Sharma. Olha só a cara dele. É igualzinho o outro, tá? Igualzinho. Só que tá vendo aqui, eu tenho tá vendo uns Fs aí que aparecem aí diferentes? Tá vendo? Esse F, ele é só uma função, tá vendo? Que vai variar com base na sua distância da parede. Olha aqui, eu vou ter um Reynolds que vai ser calculado com base aqui na distância da parede. Então, a ideia do F é ser um parâmetro que vai fazer o quê? Vai fazer um dampening na turbulência, vai fazer um amortecimento da turbulência. Então, quando você vai ler isso aqui com muita frequência, Wall Dampening Functions. Isso vai aparecer aqui no K-epsilon, vai aparecer até quando você está simulando o LES, tá? Todos esses modelos que fazem um tratamento, lembrando sempre só do núcleo turbulento, esquece da viscosidade e não é válido perto da parede, ou vai dar valores espúrios perto da parede, ele tem esse tipo de tratamento. Para nós, né, para vocês que serão os usuários do modelo, né, você sempre tem que estar atento ao que acontece próximo à parede. E aí tem um probleminha, tá? Tem um probleminha que é o seguinte: apesar da gente usar essas funções de dampening, ou usar a lei da parede, ou usar o que quer que seja, vamos voltar aqui para o nosso probleminha básico de sempre, ó. Esse aqui, tá? Aí, aproveitar que já está até desenhado aqui, vamos ver se eu consigo apagar aqui. Não, eu vou ter que clicar aqui e mandar apagar todas as... Apagar toda a tira do slide. Nem assim apaga, poxa vida. Então, vamos descartar. Eu vou ter que ir lá no slide. Cadê o danado? Clicar aqui e apagar tudo. Agora sim eu posso voltar. E cadê o nosso de volta onde a gente estava? A gente estava falando desse carinha aqui. A gente estava dando exemplo lá do escoamento, do escoamento ao redor do prédio, né? Pensa bem, ó, a lei da parede, e aí por que eu quero tanto usar, eu prefiro usar o K-ômega do que o K-epsilon? Imagina que aquele desenho que a gente acabou de desenhar aqui, ó, vai para lá, aí tem uma recirculação aqui, outra recirculação aqui, e uma outra recirculação aqui. Tá. Aí você fala assim, beleza, eu vou usar o meu K-epsilon aqui. Aí o K-epsilon vai fazer a tal da lei da parede. A lei da parede vai usar aquela equação lá de U igual a Ln de Y alguma coisa, ou então que U proporcional a U mais proporcional a Y mais, beleza, ótimo. Da onde veio isso aqui? Isso aqui veio, todas essas duas expressões foram validadas experimentalmente. Foram validadas para quê, experimentalmente? Por uma camada limite em placa plana. Aí, beleza, então tá. Então, quando eu tiver com meus pontinhos aqui, né, o escoamento tá chegando aqui, né, eu tenho meu ponto nodal aqui chegando, beleza, eu vou usar isso aqui. Funciona? Funciona. E aí, quando você tiver aqui dentro dessa região de recirculação aqui, dentro dessa bolha aqui, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque isso daqui não é uma camada limite. Não é uma camada limite sobre placa plana. Aquela expressão não necessariamente é válida aí. Então, regiões de recirculação, como que a gente encontra aqui, como que a gente encontra aqui,
não é exatamente o melhor lugar para você aplicar uma expressão desenvolvida para ter um escoamento sobre placa plana, né? Eu posso ir além, tá? Eu desenhei um prédiozinho quadrado, né? Vamos pensar um outro exemplo que a gente vê toda hora. Imagina aqui, ó, aqui eu tenho aqui o meu carrinho de Fórmula 1 das corridas de domingo. Para dar um exemplo, tá? Esse monte de curva, será que eu posso pensar nisso aqui como um escoamento sobre placa plana? Não, não vai rolar também. Pensa o André lá resolvendo um problema industrial lá na Celor, lá um escoamento que tem lá, um monte de curva, lá uma tubulação, um equipamento de controle. Bom, de novo, é o meu problema com placa plana. Dentro da tubulação tem curvatura, a tubulação então eu já começo a ter uma série de problemas. Então a lei da parede, ela é uma forte limitação para o meu modelo KY. Ela é uma grande limitação para o meu modelo KY. Então eu fico muito limitado, mas muito limitado mesmo por causa da lei da parede. Mas lembra que esse não é o único problema, né? Lembra que eu já falei da história do transporte contra gradiente? Lembra disso? Então, ó, eu falei já de limitações, ó. Lei da parede, né? Então, lei da parede dentro de regiões de recirculação não funciona bem. Pensa nisso se você estiver usando o KY, né? Outra coisa, escoamento incidente, né? Chegando perto de quinas, né? Por exemplo, aqui, chegando perto desse prédio aqui, ó, ele também não funciona bem. Nós vamos ver os resultados obtidos aqui para essa simulação. Também não funciona bem. Lembra do outro lá, transporte contra gradiente? Então, são uma série. Então, a gente só vai botando, somando os nossos problemas. E ainda teve um outro assunto que a gente tocou lá atrás, lembra? Quando a gente diz que a gente vai estudar o fluxo vai ser proporcional a μt, o fluxo da variável φ, né? O fluxo turbulento da variável φ vai proporcional a μt vezes o gradiente dessa variável na direção I, por exemplo. Esse cara aqui, ele é isotrópico. Então, ele vai ser igual nas 3 direções. Mais um problema. Então, já chegamos a 4 problemas desse tipo de formulação. Esses 4 problemas, eles podem ser um problema para a sua situação? Às vezes, sim. Você está resolvendo um problema que tem estratificação vertical de densidade, por exemplo, uma atmosfera instável, não vai funcionar bem. Você está resolvendo um problema que tem um monte de recirculação, igual esse predinho aqui, pode não funcionar bem. Vamos ver como é que ficou aqui nesse caso, ó. Esse daqui esses slides acho que saíram da tese de doutorado da Jane, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Esse é o escoamento obtido com KY, é um KY modificado, tá vendo? Olha aqui o que eu falei para vocês do vórtice da ferradura aqui, tá vendo ele aqui, ó? Aí aqui tem o descolamento da camada limite, mas depois ele volta para cá. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um vetorzinho velocidade. Será que a gente consegue dar uma lupa aqui, ó? Pronto. Olha lá, ó. Eu tenho um escoamentozinho voltando e depois eu tenho ele indo, tá vendo? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma regiãozinha bem pequenininha de recirculação, mas depois ele recola e vai embora. E aqui, ó, vai embora para lá. Nossa, ficou horrível essa linha, hein? Aqui está uma região de recirculação, né? E aqui ele vai para lá. Nota aqui, ó, de novo, a mesma coisa, ó, mesmo fenômeno, ó. Se eu der um zoomzinho aqui, ó, observa, ó, um pedaço aqui ele volta para lá e outro pedaço aqui ele vai para lá. Tá vendo? Bom, mas novamente, né? Lembra que eu falei que isso aqui era para ser 1,5 vezes a altura do prédio, né? Então era para recolar aqui, ó. Só que ele está recolando aonde? Aqui. Tudo isso aqui é o quê? É um errozinho de simulação. Certo? Mas estamos aí. Olha só, lembra do que eu falei para vocês? Olha o vórtice da ferradura, que legal, ó. Aqui o escoamento vem, uma parte dele vai para cima, tá vendo? A outra parte desce e volta, né? Olha quando a gente olha o escoamento sobre o solo, tá vendo? O escoamento claramente está voltando aqui, ó. Ele volta, só que ele encontra quem está chegando aqui nele, né? Então ele faz o quê? Ele vai para o lado. Que aí é justamente aquela ideia daquele escoamento que faz aqui, né? E vai embora. Olha o nosso escoamento indo embora pelo lado aqui, ó. Tá? Isso é no nível do solo. Então, você observa, sempre perto do solo,
o escoamento está com uma direção diferente de umas camadas, de poucas camadas acima, tá vendo? Ó, aqui o escoamento vamos apagar o vórtice da ferradura, vamos dar outro zoom aqui. Ó, o escoamento perto do solo, ele está indo para onde? Ele está voltando. E o escoamento logo acima do solo, ele está indo. Por isso que eu falo que tem esse vórtice da ferradura. Ou seja, ó, aqui está indo e aqui está vindo. Então, eu tenho esse movimento de rotação e o bichinho indo embora para lá. Tá? Aqui, ó, eu tenho do lado, tá vendo? Ó, região de recirculação, uma região de recirculação, aqui. Mas, tá vendo que legal que é? Isso tudo é a capacidade de previsão do modelo. Esse outro aqui, ó, já saiu da dissertação da Fernanda. Olha só, ela pegou, fez o escoamento médio. Bom, aí entre aquele lá atrás que você viu no slide anterior e esse aí, tem mais ou menos uns 10 anos de poder de processamento adicional entre um e outro de diferença, tá? Então, aqui você já consegue desenhar e visualizar exatamente tudo o que está acontecendo, né? Então, a gente já visualiza, tá vendo aqui o vórtice da ferradura, aqui, né? Dá para a gente observar, né? E aqui, parte do escoamento está indo por cima, parte do escoamento está indo para o lado, ele está sendo capturado atrás pela região de recirculação, né? E as partículas de escoamento fazem isso. Tudo isso, a gente precisa ter na cabeça que isso aqui é um escoamento médio, né? A gente não está falando, a gente não pode esquecer que a realidade, tá? A prática é isso aqui, ó. Isso aqui não é aquilo ali que a gente viu, tá? Olha só, se a gente... Deixa eu dar uma pausinha aqui. Opa, aí fica esse negócio em cima. Mas vocês estão percebendo que não dá para a gente sequer pensar aqui... Ah, não consigo desenhar em cima mas eu não consigo visualizar aquela região de recirculação aqui, aquele vórtice de ferradura. Eu não consigo visualizar nada disso. Por quê? Porque isso aqui é instantâneo, né? Na média, né? Isso aqui é o que está acontecendo. Na média... Opa, volta. Vou tentar voltar aqui. Na média, se eu tirar vários instantâneos daquele escoamento que a gente viu lá atrás e fizer uma média, eu encontro isso aqui. Agora, eu não posso nunca me esquecer que a realidade não é aquilo lá. Eu não vejo aquela separaçãozinha, aquele vórticezinho bonitinho, redondo. Não. O que eu estou vendo é o quê? Eu estou vendo aqui o escoamento retornando aqui, mas ele sobe também. Tá vendo? Isso daqui, então, eu tenho instantaneamente esse fenômeno. E eu vou ter, quando eu tirar a média ao longo do tempo, eu consigo visualizar daquele jeito que vocês viram lá atrás. Estão vendo aqui, por exemplo, ó. Opa. Estou tomando uma surra do mouse. Ó, estão vendo aqui, por exemplo, deixa eu passar para o próximo, avançar mais um pouquinho. Ó, aqui, ó, eu tenho uma região de recirculação aqui, ó, tá vendo? Uma diminuição de velocidade aqui. Então, todas aquelas características, elas estão aqui presentes. O escoamento está subindo aqui, tudo está ali presente. Eu tenho uma região que fica presa aqui, de escoamento recirculando, tudo isso está aí presente desse escoamento, tá? Mas eu não posso esquecer que aquilo que a gente vê lá no K-epsilon, na verdade, ele é o quê? Ele não passa de uma média dessa realidade que a gente está vendo aqui quando a gente está olhando o DNS, né? Que é esse caso aqui. Vocês chegaram a ver, né? Ó, número de Reynolds de 7.500. É o número de Reynolds reduzido, mas dá para entender bem o que está acontecendo. Aí, se a gente olha o escoamento, olha que legal o escoamento no plano transversal, quando a gente corta, né? Aqui, ó, antes de chegar no prédio. Então, nota que, transversalmente, as velocidades elas estão se afastando do prédio. Aqui aqui é imediatamente logo depois do prédio. Está no meio do prédio. Aqui, ó, imediatamente após o prédio. Está vendo que as velocidades estão tentando voltar para ocupar o espaço da cavidade? E estão vendo aqui também o vórtice da ferradura aqui girando? Olha que bonitinho ele depois, ó. Tá vendo aqui? Né? E aqui, ó, o que a gente está observando aqui, a gente já está mais atrás, ó, depois da região de recirculação. A gente aqui já está mais ou menos aqui, ó, onde o escoamento já está voltando para o lugar dele. É como se a gente desenhasse aqui assim, ó.
Peraí. Aqui está o predinho. Então, ó, esse é o primeiro. Tá aqui, tá? Esse daqui é o segundo, logo atrás do prédio. Então, o que o escoamento está fazendo aqui? Aqui o escoamento está tentando voltar, ó. Então, ele está tentando voltar para dentro da zona de recirculação. Só que aqui eu tenho uma região de recirculação, então não pode esquecer. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho num pedaço aqui, ó, velocidades descendentes, que está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá descendo. E no outro pedaço, velocidade, olha só, ascendente, que é justamente a minha recirculação dando a voltinha aqui. Aqui, do lado, eu vejo os vórtices da ferradura. Olha só que legal. Aí agora aqui eu já começo a medir fora da região de recirculação. Então os meus componentes de velocidade estão todos fechando. E agora eu me afasto ainda mais e vou medir aqui atrás. Tá vendo? Então eu tenho um campo todo 3D. Todo esse campo de velocidade, olha que legal que ele faz. Isso daqui é a minha energia cinética turbulenta. Estão vendo aqui a energia cinética turbulenta? Olha só. Eu quase não tenho energia cinética turbulenta aqui, tá vendo? Ela é abaixo de 0,15. É só eu chegar perto do meu obstáculo, tá vendo como ela aumenta muito? Tá vendo aqui naquela região de recirculação, aqui no teto? Aqui naquele erra sempre. A Epsilon é terrível, né? Eu estou exagerando aqui a produção. Mas estão vendo que interessante? Nos pontos onde eu tenho maior gradiente, a minha energia cinética turbulenta, ela é muito, mas muito maior. E olha que interessante perto do chão, tá vendo? Enquanto aqui em cima, né, olha só, o valor dela, ó, ela é quantas vezes maior do que aqui perto do chão? Ela é muito maior do que próximo ao solo, né? Então, e nas regiões de gradiente elevado, tá vendo? Ela é muito mais perto. Isso aqui é no solo, ela é bem pequenininha. O primeiro volume de controle acima do solo. Olha como ela é bem baixinha. Por quê? Porque a energia cinética turbulenta ela é muito, mas muito reduzida ali. Outro exemplo aqui, ó. O mesmo escoamento, o que mudou aqui? Só trocou as constantes. Tá vendo aqui, ó? 0,09 e 0,13. O que a gente observa? Olha só, tem mudanças sutis. Olha o teto aqui do escoamento, como ele é um pouquinho diferente, tá vendo? Então, o que você faz? Com mudanças como essa, você vai tentando ajustar o seu escoamento para ele bater com o seu dado experimental. Aqui está menos claro de observar, eu acho que aqui fica mais claro, dá para ver, olha só, como... olha o tamanho da zona de recirculação aqui, nesse caso. Olha o tamanho da zona de recirculação aqui, nesse caso. Lembrando que o certo é desse tamanho aqui, tá? Então, o erro, ele é bastante grande, né? Nesse caso, no primeiro caso. No segundo caso, você alterou as constantes para ver se melhorava. O que você fez? Piorou, né? Então, nem sempre o ajuste das constantes ele vai resolver o seu problema, né? Ele vai ajudar você na solução do seu problema como um todo, tá? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre os modelos baseados nas tensões de Reynolds. Aí eu vou mostrar como é que é o equacionamento, e aí a gente pega esse mesmo problema e bota ele resolvido com, cadê o exemplo? Resolvido com K-epsilon, resolvido com tensor de Reynolds e resolvido com less, tá? E aí vocês vão, não consegui achar aqui a figura, e aí vocês vão poder observar qual é a diferença entre um tipo de escoamento e outro, como um se comporta e como o outro se comporta. Vocês vão poder observar como fica as regiões onde um tem resultado um pouco melhor, onde o outro tem um resultado um pouco melhor, né? Vão poder observar aqui, ó, é esse tipo de resultado que eu estou querendo mostrar depois para vocês. Tá vendo? Esses dois aqui de baixo são os modelos de tensores de Reynolds. Esses dois são dois modelos K-epsilon, esse é o túnel de vento e esse é o LES. Bom, dá para ver aqui, claro, que o LES é o melhor de todos, né? Mas também demora muito mais tempo para resolver do que os outros dois modelos. Então, na aula que vem, eu vou falar para vocês sobre os modelos de tensor de Reynolds e espero que a gente já comece a falar também sobre LES na nossa aula que vem para encerrar o nosso curso. Tudo bem, gente?